Olá pessoal, eu sou o Pacete, host do Habitability, podcast e videocast oferecido pela MRV & Co. Nessa intertemporada especial, o Habitability traz muitos assuntos que se correlacionam, né? Eu chego até a ser repetitivo nesse ponto, mas é muito legal, eu aprendo muito com isso. Você já parou para pensar que no teu bairro, na tua cidade, existe muita história? Muitas vezes na correria do dia a dia a gente esquece disso, né? Que aquela casinha, aquele muro, às vezes o resquício de um azulejo tem muita memória, não só do bairro, mas das pessoas que viveram ali. Essa é uma reflexão que apareceu muito aqui no Habitability, desde o ponto de vista de curadores, de arte, por exemplo, até de um azulejista. Sim, a gente conversou com um azulejista e foi muito legal. Eu aprendi muito da importância de um azulejo para reconstruir ou ajudar a contar a história de um bairro, de uma cidade ou de um país. O que faz um azulejista? Essa foi a pergunta que eu me fiz quando eu fui conversar com o Alexandre Mancini. O Alexandre, ele é organizador do projeto Azulejaria Brasileira. Foi uma conversa muito legal. Eu não esperava muito, a gente não espera muito às vezes de um azulejo. E eu tomei um balde de água fria a entender que o azulejo ele é um fragmento de uma história, de uma memória. E o que o Alexandre fez ali, de a partir do azulejo, recontar a história de momentos do Brasil e de vários estados brasileiros, é muito, muito importante. E isso é um exemplo muito prático, muito claro e muito rico do quanto existe de memória numa cidade e num bairro. E de novo, levando para os aprendizados do dia a dia, eu passei a olhar o meu bairro, o meu lugar, onde eu vivo com outros olhos. Às vezes até olhando para algumas paredes, quando tem um azulejinho ali que parece que está esquecido, ali aconteceu alguma coisa, ali tem uma narrativa. Então a gente precisa ver essa ideia do patrimônio moderno, que está na casa de cada um. Digo mais, esses azulejos das casas dos anos 50, 60, 70, geralmente foram as casas dos avós de um jovem de 18, 20 e poucos anos de hoje. Então é muito interessante ver como esse jovem hoje ele tem um apego afetivo, emocional, uma saudade. Quando ele olha esses azulejos, a saboneteira, ele sente uma ligação, mas assim, profunda, com algo super carinhoso. Cara, esse é um momento que muita gente que está nos ouvindo vai se identificar. Porque o que você está contando já aconteceu comigo. Quando eu pego fotos e fotos impressas, né? De quando eu era bebê ali, que tem aquela foto da casa, da sala. O azulejo é um dos elementos que trazem a memória ali, né? Eu acho que é uma das mais até. Porque é o azulejo da cozinha, aquela cozinha que remete àquele tipo de comida, aquele momento no domingo à tarde. Você vê a sua avó ou a sua mãe cozinhando, você lembra disso. É muito profundo isso. Quando eu comecei a trabalhar com azulejaria, aliás, um pouquinho antes, eu tentei estudar muito a respeito. Só que eu senti muita falta de material sobre material bibliográfico, por exemplo, sobre azulejaria brasileira. Então eu recorri a trabalhos acadêmicos que eu encontrava na internet, e algumas entrevistas, mas é um material difícil de se encontrar. E com o passar dos anos eu fui tentando cada vez mais conseguir juntar esse tabuleiro ali de quebra-cabeça, que você vai uma peça depois a outra, para entender melhor o que é a azulejaria brasileira. Então há pesquisadores que têm como mote dos seus trabalhos a pesquisa da azulejaria brasileira, às vezes mais específica, aquela por exemplo, minha amiga Eliana Mello, ela trabalha hoje com o estudo do Udo Knopf, que foi um alemão que trabalhou na Bahia por muito tempo e fez azulejo assim para muitos lugares. Tem um museu em Salvador com o nome dele, inclusive. Você pode estudar Ozirarte em São Paulo, as obras do Portinari. Só que ainda eu sentia que faltava um panorama maior, que você pudesse registrar, né, uma espécie de catalogação da riqueza e da enormidade de obras da azulejaria brasileira. Então, durante a pandemia, pensando sobre isso, eu achei pertinente criar um perfil no Instagram. E por que no Instagram? É o único lugar que você consegue localizar fotos por hashtags, por um local específico. Então, sabendo dos nomes, sabendo dos lugares, era possível
correr atrás e detectar esse tipo de obra. E foi assim que nasceu. Começou por acaso. Eu falei, não, fazer uma coisa pessoal, um prazer, né? Só que foi ganhando um outro formato, porque eu sempre, como são muitas fotos de outros, eu sempre achei que ele deveria ser um perfil colaborativo. E a minha surpresa foi que começaram a me mandar. É interessante, né? Aprender não só sobre uma nova profissão, que é o azulejista, mas entender que, como o Alexandre deixou claro aqui, tem uma comunidade, tem uma rede hoje que se conversa para conseguir, a partir do azulejo, resgatar histórias. Isso é muito, muito legal. Outro aspecto da cidade como memória, os museus. Esses lugares tão ricos e importantes para a nossa convivência e para o nosso aprendizado, mas será que o museu, por si só, a construção, o prédio, ele é capaz de atender todo mundo? E ainda mais num contexto de cidade, o museu que está numa região central, como que faz para as pessoas das periferias acessarem ao museu? Essa foi uma conversa que a gente teve com a Daniela de Avelar Vaz, que é assistente curatorial no MASP, que ela trouxe não só o questionamento e a responsabilidade sobre o museu, o MASP aqui entrou como exemplo, um grande museu de São Paulo, mas sobre o papel da arte, de se reinventar, de se conectar com os novos tempos, de recontar histórias e de contar novas histórias. Isso é muito legal e também passa pela memória de uma cidade. Toda aquela discussão sobre as estátuas, sobre os monumentos, sobre o significado de todos esses elementos, ela é muito presente e ela esteve presente nesse papo que eu tive com a Dani. A gente está dentro de um grande movimento de rever uma história eurocêntrica ou euro-americana, que sempre foi a que foi colocada na roda, né? Então, eu acho que existe é quase que não tem como uma instituição cultural não falar sobre esses temas, né? Não trabalhar com artistas e manifestações culturais que foram entendidas como artesanato popular ou menos sofisticadas, enfim, esses vários adjetivos e maneiras de olhar para as produções culturais da sociedade como um todo, que vem sendo questionado, vem sendo revisado. Então, sinto que talvez a sociedade, parcelas da sociedade talvez sejam resistentes a isso. E muita gente, por exemplo, vai ao MASP querendo ver Van Gogh, Picasso, Tarsila. E não está a fim de olhar para as Guerrilla Girls ou para outros artistas que vão tensionar, vão discutir, vão repensar essa história, assim. Então, eu acho que tem parcelas da sociedade que resistem a essa mudança, parcelas mais cômodas com esse lugar de privilégio. E aí isso, às vezes a gente sente essa tensão. Mas, de um modo geral, existe uma demanda social por representação, representações, né, no plural, sim, bem variadas. E eu acho que existe dentro do campo da cultura e da história da arte um movimento internacional, assim, de diversos lugares, diversos países se revendo, assim. Então a gente, enquanto Brasil, né, enquanto país que foi colonizado, enfim, que teve uma história contada e que tanta gente ficou de fora dela, existe essa demanda. Então, não sei, acho que é um pouco por aí. E existe um financiamento também que a gente consegue, sim, por conta de um apelo social, de uma responsabilidade social dessa instituição, no caso, né? Um exemplo, no caso do MASP, em São Paulo, no meio da cidade, na metrópole, existe uma demanda de que esse museu reveja essa história e repense o lugar dele dentro de uma formação cultural do Brasil, assim, também. Olha a responsabilidade que tem aqui, isso aqui é muito importante. Estamos falando de arte, quando a gente fala, e aí quando a gente olha para o resgate ancestral, histórico, a arte, inclusive como uma ferramenta de combate ao racismo e a vários outros elementos, mas também a arte como forma de determinar aqui política pública. Então olha como é um círculo muito, muito importante aqui, de se complementar. Arte e inclusão. De novo, essa junção de palavras tão importante, inclusive nessa nossa discussão sobre memória. A Giovana Abreu, que é produtora cultural e audiovisual, trouxe uma provocação muito importante,
que diversidade e inclusão, quando a gente fala de arte, de espaço, de narrativa, ela precisa ir além desse agente que é o museu. Ela precisa ir além do museu, dessa construção que centraliza muita história, muita cultura. Ela precisa se expandir. E, de novo, esse exemplo da região central para a periferia ele é muito importante. E a gente vê muitos avanços. A gente tem exemplos aqui que a própria Giovana menciona de iniciativas e projetos que levam a arte para além dos museus. Isso é muito legal. E isso tem uma relação direta, de novo, com a memória das cidades. Porque hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande de diversificação de projetos culturais que estão conseguindo apoio financeiro. E aí a gente está falando também de todo o nosso... E isso tem muito a ver com política, porque tem muito a ver com o nossos mecanismos públicos de financiamento, com Lei Rouanet, com leis de incentivo ao audiovisual e outras leis de incentivo, que basicamente é importante a gente sempre reforçar que quem está tomando, por exemplo, uma Lei Rouanet, quem está tomando a decisão de patrocinar aquele projeto é uma empresa, né? É uma lei de incentivo de dedução fiscal. Então é uma empresa que às vezes as pessoas acham que o governo decidiu patrocinar a Cláudia Raia. Não, ela foi lá, validou o projeto dela na Lei Rouanet. E a gente teve uma empresa, XPTO, que decidiu financiar aquele projeto, que, de novo, também é um projeto gigantesco, que tem milhões de pessoas empregadas, então não é que o dinheiro foi para a conta da Cláudia Raia. Foi para todos os milhões de pessoas que estão dentro do projeto dela. Por que eu tô falando disso? Porque isso significa que quem está tomando as decisões de qual que é a cultura que está no nosso país não é o governo, é em grande parte as empresas, tá? E aí as empresas estão, porque diversidade e inclusão, tudo muito lindo, a gente vai falar de representatividade, e parece que elas ainda não entenderam, e aí elas continuam patrocinando uma peça XPTO, porque tem um ator XPTO da Globo super importante e tal, e assim vai o dinheiro continuando para esses mesmos caminhos na cultura, que é um pouco a mesma lógica se a gente fosse falar de diversificação de fornecedores, é a mesma coisa. Por que eu tô falando disso? Porque isso faz com que as pessoas que produzem arte e cultura no nosso país, que são das periferias ou que estão nesses grupos minorizados ou nesses grupos subrepresentados, que a gente tá falando principalmente da população negra, por conta da questão histórica e social, das mulheres negras, por exemplo, você vê essas pessoas produzindo grandes peças, né? A gente poderia pegar, produzindo grandes filmes, a gente não vê. Por quê? Porque o dinheiro não chega na mão dessas pessoas. Tem um monte de gente com projetos lindos, incríveis, espalhados pelo Brasil, que não conseguem financiamento para esses projetos acontecerem. E aí, por que isso, pra mim, engata um pouco na sua resposta? Porque as redes sociais e a internet, elas surgem, quando elas hoje em dia são um dos outros caminhos de a gente conseguir dinheiro, de uma maneira, basicamente dita de maneira muito mais simples, sem ter que passar por esse outro caminho que eu acabei de falar. Então, as manifestações culturais nas redes sociais começam a crescer muito. E eu acredito muito, por exemplo, que o próprio TikTok, Reels do Instagram e tal, às vezes podem constituir um novo tipo de manifestação cultural muito sólido ali, que é um produto, é uma pessoa que tá pensando num roteiro para gravar aquele vídeo, ela tá pensando em toda uma estrutura para fazer aquilo. E hoje tem muitos criadores de conteúdo que são desses grupos que provavelmente não conseguiriam um financiamento se tivessem ido bater na porta de uma empresa e falar, eu quero fazer um podcast, eu quero fazer uma coisa XPTO assim, você quer patrocinar? Provavelmente diriam não. Foi para as redes sociais, que é um lugar muito mais democrático, as pessoas têm demanda, então consumiram, e aí essa pessoa foi crescendo organicamente dentro dessa outra via. Então, te respondendo, eu acho que é um dos lugares hoje que tem uma facilidade muito grande de democratização no sentido da palavra de conseguir chegar mais longe e de ter acesso, né? Principalmente para fomentar cultura e arte. E aí, para fechar essa conversa sobre memória, cidades, narrativas, história, o Jefferson Mariano, que é analista do IBGE, ele trouxe outro conceito aqui para a gente, que é interiorização. A nossa conversa começou sobre o aspecto de ocupar cidades do interior durante a pandemia, quando as pessoas acabaram saindo dos grandes centros, mas ela foi para um lado que conecta muito com essa parte da memória e do resgate. A partir do momento que você se movimenta, sai de uma região e vai para outra região, você também começa a movimentar o que aquela região tem de memória, o que aquela região tem de resquício histórico. Isso é muito legal. E, de novo, quando a gente fala de futuro, quando a gente fala do habitar, olhar para a nossa memória, olhar para a memória da cidade é muito, muito importante. Isso ficou muito claro aqui.
Bom, inicialmente já tinha uma discussão, né, quando a gente começou a ter esse processo intensificou-se a pandemia, o problema do esvaziamento das cidades e o número ocioso enorme de unidades, especialmente as unidades comerciais, né, os prédios comerciais, os distritos que se caracterizaram por oferecer domicílios com essas características, né? Então, você pega Itaim, Bibi, Vila Olímpia, então uma pressão muito grande para o que fazer com essas unidades, reverter para domicílios ou não. Então, por exemplo, no Itaim, na Vila Olímpia, percebe-se muito isso. Muitas unidades que eram ou prédios comerciais ou pontos comerciais sendo transformadas em unidades habitacionais. Então esse é um movimento. Você pega Itaim, Bibi, Vila Olímpia, Vila Nova Conceição, é um grande campo, né? um grande plano de construção, né? De inúmeras unidades habitacionais sendo construídas, sendo entregues, só que com outra característica. Qual é essa característica? Observando o movimento demográfico do Brasil. Então, o que a gente tem hoje no movimento demográfico? A diminuição muito intensa das famílias. Então, hoje a gente tem as famílias menores, né? Então, a gente já tinha observado isso em 2010, observa novamente em 2022, né? Um número menor de famílias e um número muito grande de famílias unipessoais, pessoas morando sozinhas. Então, é muito mais comum hoje, né, você ter uma oferta de unidades habitacionais, né, com um quarto, estúdio, disseminou-se, né, então, essa ideia, essa concepção de imóvel com tais características. Até por conta dessas características da população, do processo demográfico e, paralelamente, a própria questão do custo da unidade habitacional. Né? Realmente, a gente tem um problema do custo da unidade habitacional e tem um outro problema que é a questão do rendimento médio do trabalhador. O que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos é que, se a gente pegar de 2012 até 2022, o trabalhador andou de lado em relação ao poder aquisitivo. Não houve um ganho real do salário dos trabalhadores. Então, isso realmente acaba fazendo com que o trabalhador que compraria uma unidade de 2 quartos, agora só pode comprar de 1 quarto. Quem comprava de 1 quarto vai comprar um estúdio. Então essa é uma mudança bastante importante na sociedade brasileira e, é claro, a pandemia acabou acelerando esse processo. Está muito claro aqui que o resgate da memória de uma cidade, de um bairro, ela é importante não só para pensar e refletir sobre o passado. Ele ajuda a gente a olhar para o futuro. E colocando aqui o nosso dia a dia de arquitetura, engenharia e habitar, é muito importante entender a história que está sendo contada, primeiro, para não apagá-la, segundo, para conectá-la com o nosso dia a dia e terceiro, para inovar a partir daquilo que já nos foi dito. Você que curte o Habitability e quer compartilhar na sua rede, no seu feed, com a sua comunidade, a gente preparou uma playlist muito legal no Spotify e no YouTube. É Habitability Episódios Essenciais.